E aí, senhores? Thiago Rodrigues aqui, questão 8 da UERJ 2020, exame discursivo. Mas antes, senhores, se inscreva aí, por favor. Vamos lá, senhores. Na naftalina, produto comercial utilizado para repelir traças e baratas de residência, existe uma grande quantidade da substância naftaleno, que muda de estado físico, estabelecendo o equilíbrio representado abaixo. A gente então tem um equilíbrio aqui com valor de Kc e tudo mais. Vamos ao resto da questão para a gente entender os comandos. Considere a apresentação da naftalina, comumente vendida em mercado, sob a forma de pequenas esferas, cada uma com massa de 256 mg. Vamos ao comando. Nomeie a mudança de estado físico que ocorre no naftaleno e represente a sua fórmula estrutural. Esse é o segundo comando. Em seguida, calcule o número de esferas de naftalina necessárias para atingir o equilíbrio químico no interior de um armário com 2 metros cúbicos de volume. Então vamos lá, senhores. A gente tem aqui o primeiro comando, o segundo comando e o terceiro comando. O primeiro comando, bem suave, bem tranquilo. Eu tenho o naftaleno no estado sólido. E o que acontece, senhores? Ele vai para o estado gasoso. Que mudança de estado físico é essa, senhores? Que mudança é essa? Cara, sublimação. Ele vai direto do estado sólido para o gasoso, senhores. Ele não passa no estado líquido. Então ele não sofre fusão e evaporação. Ele sofre direto do sólido para o gasoso, sublimação. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao segundo passo, que é a fórmula estrutural do naftaleno. Senhores, nesse caso, eu tenho que ter um pouquinho de conhecimento sobre isso, tá? Claro, eu tenho a fórmula. Eu tenho C10H8, né? Ele te dá a fórmula molecular do naftaleno. Cara, mas você poderia perder muito tempo tendo que esboçar fórmulas estruturais dele. Por exemplo, se ele fosse um alcano, você desenhar 10 átomos de carbono, você colocaria os hidrogênios ali e ia dar uma fórmula de C10H22. Então, assim, cara, é muito pouco átomo de hidrogênio aqui para essa quantidade de carbono. Então, assim, como eu falei, você tinha que ter um pouquinho de conhecimento prévio, né, específico aqui, que não é tão difícil para ele, para o naftaleno. Por quê? O naftaleno é até conhecido, tá? Ele é um composto aromático, só que ele não é, tipo, o benzeno é o mais simples, ele é um mononuclear, e o naftaleno é o segundo mais simples, digamos assim. Então, senhores, eu tenho lá isso daqui, Vou desenhar na forma bastão, tá? Nosso benzeno aqui. O naftaleno são 2 benzenos, digamos assim. São 2 anéis aromáticos, são dinuclear, digamos assim. Esse é o naftaleno, senhores. Esse é o naftaleno. Poderia representar assim, poderia desenhar assim, né? Vou botar aqui, tentar ficar melhor. Com as ligações triplas aqui, tá? Poderia ser assim. Colocar na forma estrutural completa com os carbonos e hidrogênio ia dar um pouquinho mais de trabalho, mas poderia. Vai ficar um pouquinho mais feio, tá, senhores? Quando tu desenha assim, não fica tão interessante. Mas vamos lá. A gente está aqui para ajudar. Viu? Já esqueci um aqui, Carbono aqui. Aí eu tenho outro anel aqui, Falei que não ia sair bonito, senhores. Beleza? As ligações duplas aqui, tá? Lembra de não colocar aqui, senão cada carbono aqui estaria fazendo 5. E aí eu tenho os hidrogênios aqui, ligados nesses carbonos aqui. Então, H, 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 H e H. Então a gente tem essa estrutura aqui deles. Podia ser de qualquer forma aqui, tá? Bastão é muito mais simples, mas como eu falei, mesmo sendo simples, a gente tinha que saber quem é o naftaleno. Senão você ia acabar perdendo muito tempo. Mas, analisa a fórmula.
tá vendo que eu tenho uma quantidade pequena de hidrogênio para a quantidade de carbono? Se a gente não pensar em nenhuma ligação dupla, tipo um alcano, pô, seriam 22 átomos de hidrogênio. Lembra que o carbono faz 4 ligações. Então, basicamente, sem contar os carbonos das extremidades, cada carbono tem 2 hidrogênios, né? Em média, vou botar. Então, assim, cara, tem menos carbono aí, menos hidrogênio do que carbono. Então, tranquilo? Então, a gente tem esse aqui, tá? Vamos ao terceiro passo, que é um passo que vai dar um pouquinho de trabalho nas contas pra gente, tá? Então, vamos lá. Eu vou tirar print pra gente jogar aqui pra baixo, pra gente ver. Então, ó, tá aqui, que não ia dar espaço ali, para não ficar toda hora voltando, tá? Vamos lá, tá aqui, suave, beleza? Bom, senhores, ele quer, vamos entender o que a questão quer de novo. O calcule o número de esferas de naftalina para um armário de 2 metros cúbicos. Pô, Thiago, como é que eu faço isso? Então, senhores, vamos lá. Ele dá o seguinte, ele quer dizer o equilíbrio, né? Para atingir o equilíbrio. O KC está aqui. Lembra que o KC é o que expressa, o que dita o nosso equilíbrio químico, certo? Bom, a partir do equilíbrio aqui do KC, e como ele está em mol por litro, eu consigo chegar à concentração em mol por litro do naftaleno, tá? Eu consigo chegar uma quantidade em concentração. Olha aqui, é mol por litro. Eu estou dando aqui, ó, 2 metros cúbicos de volume. Eu consigo transformar isso aqui em litros. Pô, então se eu tenho uma concentração e eu tenho um volume, eu consigo saber a quantidade em mols de naftaleno que vai estar no equilíbrio desse armário. Pô, beleza. Sei a quantidade em mol. Só que ele não está trabalhando massa da esfera. Pô, mas se eu souber mol, eu sei a massa molar. Então, se eu sei a massa molar, eu vou saber quantas bolinhas de naftalina que eu vou precisar chegar para ter a quantidade de mols que eu tenho. Sacaram? Então, assim, é o comando da questão e a gente vai fazer algumas etapas aqui. Então, primeira coisa, senhores, vamos trabalhar aqui o KC, tá? Vamos ver qual a concentração de naftaleno nesse daqui. Qual a expressão de KC, senhores? A expressão de KC é a concentração dos produtos elevado ao coeficiente dividido pela concentração dos reagentes elevado ao coeficiente aqui. Essa é a expressão do equilíbrio, no caso, em função da concentração dele, tá? Que é mol por litro. Vamos jogar na fórmula? Na fórmula não, na reação que a gente tem ali, o KC vai ficar como? Produto. Quem é produto? É o naftaleno gasoso. Então, a concentração de C10H8 gasoso. O coeficiente é 1, então o expoente é 1. E aí, senhores, eu boto o reagente. Quem é reagente? É o naftaleno, só que olha aqui, ó, sólido. Sólido, senhores, não entra na expressão de KC. Por quê? Sólidos têm concentração constante, senhores. Tem concentração constante. Então, como eu já tenho uma constante aqui e eu vou multiplicar por uma outra constante, vai ter uma outra constante. Então, a gente não coloca. Senhores, tá aqui, ó, KC igual a concentração de naftaleno gasoso. Mas eu sei KC. Olha aqui, ó. Vou substituir aqui, ó, 4 vezes 10 a menos 6 mol por litro é igual à concentração do naftaleno. Tá vendo, senhores? Então, a gente chegou à concentração. Essa é o que, senhores? É a concentração de naftaleno gasoso que entra em equilíbrio, ok? Esse é o equilíbrio. Show de bola? Tranquilo? Então, senhores, isso aqui é por mol, tá ligado? É mol por litro. O armário tem quanto? O armário, senhores, tem aqui, ó. Vou botar aqui não, vou botar para cá, tá?
para não atrapalhar nosso conto. 2 metros cúbicos é igual a 2.000 litros. Ou, para facilitar o cálculo depois, 2 vezes 10 a 3 litros. 1 metro cúbico é 10 a 3 litros. Beleza? E aí eu tenho ali, ó, 1 litro. Então vamos calcular, senhores, qual a quantidade em mol necessária para atingir o equilíbrio no armário. Esse aqui é o equilíbrio se fosse 1 litro, tá? Então, vamos lá. Então, ó, vou botar como segundo passo desse comando. O primeiro foi ali em cima. Vamos logo direto para o segundo. Então, primeiro, eu ia direto sem escrever, mas está aqui. Bom, senhores, regra de 3. Olha aqui. Vou mudar a cor para a gente ficar mais bonitinho. 4 vezes 10 a menos 6 mol do naftaleno entra em equilíbrio quando tem 1 litro. Só que eu tenho quanto? 2 vezes 10 a 3 litros. Vou botar o 3 mega. Nossa, não ficou mega não. Pronto. E aí, ó, X. Botar N, pode ser? N que a gente pensa em número de mols. Beleza? N. Isso aqui vai dar quanto, senhores? 4 vezes 10 a menos 6 vezes 2 a 10 a 3 dividido por 1 litro, não vou precisar botar aqui. Olha aqui, uma conta simples, né? 4 vezes 2, 8. E aí eu tenho multiplicação de 10 na mesma base aqui, né? Base 10. Vou somar os expoentes. Menos 6 mais 3. E aí eu tenho menos 3 mol. Senhores, isso aqui é de naftaleno agora dentro do armário. Acabou a questão? Não, senhores. Não. Isso aqui está em mol. A bolinha de naftalina tem 256 miligramas de naftaleno. Então, para o quarto passo aqui, para o terceiro, o quarto seria a nossa resposta, que vai ser a nossa resposta, vai ser o seguinte: a gente vai transformar essa quantidade em mols para massa. Para isso, senhores, a gente vai ter que saber a massa molar do naftaleno. Então, C10H8. Qual é a massa? Vou ver lá na tabela. A massa do carbono é 12. Tenho 10 átomos, então vezes 10. Do hidrogênio, aí eu vou somar com a do hidrogênio, que é 1 vezes 8. Isso aqui, senhores, dá 128 gramas por mol. Olha aí. Vou saber, então, qual é a massa nesse volume, melhor, nessa quantidade de mols. Olha aqui, ó. 1 mol, eu posso fazer por regra de 3 ou pela fórmula, tá? Vou fazer por regra de 3. 1 mol tem 128 gramas. Então, 8 vezes 10 a menos 3 vai ter quanto de massa? Então, ó, vou botar até M de massa. Pode ser? Então, ó, o M, então, vai ser 128 vezes 8 a 10 a menos 3. Não é lá tão simples, né? Mas é só 128 vezes 8, né? Vamos esquecer o 10 a menos 3. Isso aqui dá, senhores, pensando aqui, ó, 1024 vezes 10 a menos 3, ou 1,024 gramas. Tranquilo? De boa? Ou 1024 miligramas. Eu acho que ficou cortado, senhores. Vou jogar tudo para cá, tá? Talvez tenha ficado cortado aí para vocês. Então, ó, a gente pega e bota tudo para cá. Prontinho. Então, senhores, a gente chegou na massa que vai ter no equilíbrio dentro do armário. E agora, senhores, a gente vai para o quarto e último passo, que é descobrir a quantidade de bolinhas, de esferas aqui. Eu preciso de 1024 miligramas de naftaleno
dentro do armário. Então, senhores, esse aqui é o que eu preciso ter. Quantas bolinhas vou precisar? Eu sei que uma esfera eu tenho massa de 256 miligramas. É o que te diz aqui, ó. Cada esfera com 256. Beleza? Então, ó, X esferas para 1024, miligramas. Então, o X aqui, ó, é 1024 dividido por 256. Vai simplificando, vai fazendo na mão, senhores, mas eu tenho que é 4 esferas. E aí, a gente chegou finalmente à resposta. Beleza, senhores? Como eu falei no outro vídeo, eu vou deixar esse PDF aqui para vocês no link da descrição. Beleza? Então tá aqui, senhores, a gente viu só para relembrar mudança de estado físico, a fórmula estrutural aqui, pode ser qualquer uma, e a gente teve um trabalhinho aqui. Então, cara, se valeu a pena ficar comigo até agora, se você acha que o Thiago teve mau trabalho aí, curta aí, senhores, compartilha, se inscreva para ajudar a gente. Valeu, senhores!